Eu quero ler um texto que está lá em João, no capítulo 8, João, capítulo 8, a partir do versículo 2. É uma história muito conhecida. Se você já faz parte do contexto de igreja há um tempo, muito provavelmente você conhece essa história. Eu quero ler esse texto, eu quero ler essa história, e depois eu quero trazer uma rápida mensagem em torno disso. E diz assim, João 8, a partir do versículo 2, anota aí, diz assim: ao amanhecer, ele, Jesus, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: vamos resolver isso daqui. E a gente vai resolver da seguinte forma: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Quantos aqui amam a sabedoria de Jesus? Eu amo, eu leio as histórias de Jesus e eu fico, é muito sábio. Inclinou-se e continuou escrevendo, versículo 9, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Versículo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11, ela responde: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá. Agora vá. Diz comigo, agora vá. Ele diz, agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse texto é muito inspirador, porque a realidade é o único que era sem pecado, o único que poderia condenar aquela mulher, o único que poderia trazer um juízo sobre a vida daquela mulher. Ele diz, eu não te condeno, mas eu te libero, mas eu te liberto, mas eu tenho vida para você, e essa vida que eu tenho para você é diferente da que você vivia antes. Eu tenho uma nova vida, porque eu não te condeno, eu te libero para uma nova vida, porque eu não trago juízo para você, eu te dou poder para viver uma nova realidade. Jesus, que podia condená-la, não a condena e libera poder para que ela mude de vida. A grande realidade é que Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Jesus não veio para te condenar, ele veio para te salvar. João, no capítulo 3, versículo 7, João 3, 7, Evangelho de João diz assim, 17, João 3, 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para condenar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Muitas vezes a gente acha que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, ele está aqui para pegar a gente no nosso pecado, para pegar a gente no nosso erro, para pegar a gente na nossa falha. É muito claro aqui o papel de Jesus. Jesus veio não para te condenar, não para te julgar, não para te apontar, não para dizer que você não é o suficiente, não para te impedir, mas ele veio para abrir a porta, ele veio para ser ponte, ele veio para te trazer solução. Ele veio para dizer, eu sei que você não consegue, mas eu vou vencer por você, e eu vou habitar em você, e você vai vencer em mim, por mim. Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Existe uma frase, se eu não me engano, o Brian Houston que falou, ele pode ter falado, alguém pode ter falado e ele repetido, mas eu escutei dele, diz assim: se Deus quisesse ter condenado o mundo, ele teria enviado um condenador. Mas porque que ele quis salvar o mundo, ele enviou um Salvador.
Muitas vezes eu e você, nós vivemos presos a pecados e velhos hábitos. Sabe por quê? Porque a gente vive debaixo de condenação. Muitas vezes a gente vive abatido e derrotado, porque a gente vive debaixo de culpa. A gente vive lembrando do quanto nós somos falhos. A gente vive lembrando daquilo que fez ontem, que fez mês passado, que fez ano passado. A gente fica se lembrando do quanto a gente é limitado. A gente fica consciente de que nem sempre acertamos, e isso vai corroendo a nossa alma, e isso vai abatendo o nosso espírito, e isso vai nos prendendo exatamente no lugar que Jesus veio para nos tirar, para nos salvar. E deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, na igreja, e aí na igreja eu digo num contexto maior do que essa igreja, mas na igreja no sentido da religião, no sentido das pessoas que buscam a Deus, que estão buscando a Deus, muitas vezes nós confundimos o papel do Espírito Santo de consolador para condenador. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo, ele está aqui para nos condenar. Se a gente está mal, é o Espírito Santo. Se a gente está ruim, é porque o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. Ei, deixa eu te falar o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. João no capítulo 15, João, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Olha o que ele diz no versículo 26 do Evangelho de João, capítulo 15, anota aí, diz assim: quando, porém, vier o que, gente? Quando, porém, vier o quê? Consolador. Quando vier o quê? Consolador. Quando vier o Consolador, não é o condenador, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele, do Pai procede, esse vai dar testemunho de mim. E como é impressionante que, mais uma vez, às vezes a gente acha que eu tenho que me sentir mal, e se eu estou me sentindo mal, é o Espírito trabalhando em mim. Como que é o Espírito nos fazendo nos sentir mal, se ele vem para nos consolar exatamente porque estamos mal? Se o papel dele é exatamente nos elevar, se o papel dele é exatamente apontar para Jesus, Jesus que é o nosso Salvador, Jesus que é a nossa solução, como poderia ser o Espírito Santo se a gente está se sentindo mal? Sabe por quê? Porque a gente entende erroneamente o papel do Espírito Santo, que é convencer o mundo e não condenar a igreja. O papel do Espírito Santo, escuta isso, é convencer o mundo e não condenar a igreja. Deixa eu te mostrar o texto que muitas vezes a gente usa de uma forma errada sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida, que somos salvos. João, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Você com certeza, se você vive no contexto de igreja, com certeza você já ouviu falar desse texto. Se não, você vai ouvir agora, e diz assim, Jesus ainda falando sobre o Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, ele está falando com os seus discípulos, ele está no processo de ascensão ao céu, ele vai estar no processo de morrer, para depois ressuscitar, para depois subir aos céus. Então ele está dando todo um contexto, um ensinamento, e ele diz, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que ele já falou no capítulo 15, não virá para vós outros, mas se, porém, eu for, eu vou enviá-lo. Versículo 8, olha isso, presta atenção nisso. Quando ele vier, quando quem vier, o Consolador, olha o que ele diz, convencerá a igreja, é isso que diz? Vamos lá, convencerá os crentes, é isso que diz? Convencerá os filhos de Deus, é isso que diz? Convencerá quem? Convencerá quem? Deixa eu te perguntar uma coisa, se você crê em Jesus Cristo, se você é salvo, se você nasceu de novo, você é do mundo? Então é a ti que ele vai convencer? Agora deixa a Bíblia explicar a Bíblia. Ele continua dizendo, convencerá o mundo, os não salvos, os que estão longe de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica o que é esse pecado, o que é essa justiça e o que é esse juízo. Próximo versículo, do pecado, porque não creem em mim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você crê em Jesus? Então o Espírito Santo não vai te convencer desse pecado, porque esse pecado você já se arrependeu, é ou não é? Você entende que o Espírito Santo não está para te convencer, ele está para te consolar?
Bíblia. Bíblia. Ele não está aqui para condenar a igreja. Ele não está aqui para te lembrar dos teus pecados. Ele não está aqui para botar o dedo na ferida. Ele está aqui para convencer o mundo, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que não têm um relacionamento com Deus, do pecado de não conhecer Deus, de não crer em Jesus. E ele continua dizendo o que é a justiça. Ele vai convencer o mundo do pecado, o mundo da justiça. Versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, da justiça de dizer, está consumado, está resolvido. A cruz foi o suficiente. O Espírito Santo vai convencer o mundo, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não são salvos. Ele vai convencer eles de que Jesus resolveu o problema deles. E qual era o problema deles? O pecado. Vocês estão comigo, gente? E do juízo. Então, o Espírito Santo ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o que é o juízo? Versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem que está julgado? Quem que está julgado? Então isso daqui não é para a igreja. Foi o príncipe do mundo que foi julgado. Porque Deus estaria te julgando? Porque Deus estaria te condenando? Porque Deus estaria fazendo você se sentir mal pelo seu erro, pela sua limitação, pelo seu pecado? Gente, entende de uma vez por todas. Jesus veio para te salvar, não para te condenar. O Espírito Santo está aqui para te consolar, não para te convencer de algo que você já foi convencido, que você já foi convertido, que você já nasceu de novo, e Ele agora habita em você, e Ele está em você, e Ele é o selo da promessa de que você é de Deus. Mas muitas vezes, mais uma vez, nós temos essa crença, nós temos essa coisa de que sentimento de culpa e condenação é Deus agindo em nossos corações. Se eu estou me sentindo mal, é Deus. Se eu estou me sentindo péssimo, é Deus. Se eu fiz algo e eu estou me sentindo um lixo, é Deus. Não é Deus. Gente, isso não é bíblico, não. Deus ele está aqui para te livrar de toda culpa, Ele está aqui para te livrar de toda condenação, Ele está aqui para elevar você ao entendimento de que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que Ele te ama e Ele é por você. Deixa eu te falar que quem que faz você se sentir mal, quem que faz você se sentir péssimo, quem que faz você se sentir que não é o suficiente, é o diabo, o Satanás que vem para nos acusar e nos condenar. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versículos 9 e 10. Olha que interessante. Apocalipse 12, 9 e 10. O grande dragão foi lançado fora. Quem que é esse grande dragão? Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Serpente antiga, você lembra de quê? Adão e Eva, lá atrás, lá no jardim do Éden, ele está dizendo, olha, o Satanás, desde o Éden até o final, porque ele está aqui falando do final dos tempos. Olha o que ele diz, que engana o mundo todo. O maior papel de Satanás é enganar. Sabe o que é engano? Vou te falar o que é engano. Engano é aquilo que parece, mas não é. A gente acha que Satanás ele só trabalha com a mentira. Mas a mentira é fácil, porque você tem a mentira e tem a verdade. Mas sabe qual é o pior? E sabe qual é a maior arma de Satanás? É uma coisinha chamada engano. Porque o engano parece com a verdade, mas é mentira. Parece com a verdade, mas é mentira. Você não tem que ter medo da mentira não, irmão. A mentira é muito clara, a mentira está exposta, é só você conhecer a palavra. Mas o engano é aquilo que parece. O engano, você jura, não, eu estou me sentindo aqui péssimo. É o Espírito Santo e na verdade é Satanás. E na verdade é o inimigo. E na verdade é aquele que vem para te assombrar e ele vem para te afastar da tua verdadeira identidade. Olha o que ele diz aqui no versículo 10, Apocalipse 12, 10, e ele diz, então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora, o quem, gente? O quem? Fala comigo, quem?
o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Gente, é o inimigo, é o diabo, é o Satanás, que vem para apontar os nossos erros e pecados. É o diabo que vem para nos lembrar das nossas falhas e do nosso passado. Sabe o que é que o Espírito Santo vem para fazer? Ele vem para nos lembrar que somos filhas de Deus, que somos filhos de Deus, livres de toda culpa e toda condenação. Esse é o papel do Espírito, te lembrar que você é filha, te lembrar que você é filho, te lembrar que você é amado, te lembrar que Deus não está com raiva de você, te lembrar que você pode se aproximar, te lembrar que Deus está do seu lado, te lembrar que Deus habita em você, te lembrar que a verdade é que a cruz já resolveu o que precisava ser resolvido, e hoje você pode viver livre, hoje você pode andar liberto, hoje você pode andar confiante no sangue de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora. Romanos 8, 1, anota aí, diz assim: portanto, agora. Diz comigo, agora. Agora é quando? Agora é ontem? Agora é amanhã? Agora é daqui a pouco? Agora é quando? Agora, nesse momento. Agora, se eu ler esse texto daqui a 5 minutos, é agora. Se eu ler daqui a 1 hora, se eu ler amanhã, ou seja, essa é uma crença, essa é uma verdade que não é sobre ontem, que não é sobre amanhã, é sobre quando? Agora, todo momento, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, agora, pois já não há condenação no seu melhor dia, agora, no seu pior dia, agora, se você acerta, agora, se você errou, agora, se você está bem, agora, se você está mal, agora, se os outros estão falando isso, agora, se os outros estão falando aquilo, agora não há mais condenação. Agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os bonitinhos, não é para os certinhos, não é para os que se arrumam desse jeito, não é para os que não andam naquele lugar, não é para os que falam isso ou aquilo, é para os que estão em Cristo Jesus agora. Não há mais condenação. Somos livres, por causa de Cristo, nós somos livres de vivermos uma vida aprisionados, a nossa incapacidade de sermos perfeitos. Nós somos livres de vivermos uma vida achando que Deus está com uma lupa procurando as nossas falhas. Meu Deus, quantas pessoas vêm conversar com a gente, quantas pessoas vêm falar, quantas pessoas somem, desaparecem, se afastam, porque acreditam que Deus está com essa lupa, procurando as falhas, procurando os pecados, procurando os erros, procurando isso e procurando aquilo. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus é por você, Deus está em você, Deus está com você, Deus está do seu lado, Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar, Ele não veio para te mostrar o quanto você não presta, Ele veio para mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele conta com você, o quanto Ele quer que você seja dEle. E aí, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da entrega de Jesus, nós temos um dos maiores presentes que Deus poderia nos dar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16 diz assim, é um versículo simples, curto, porém extremamente poderoso. No finalzinho ele diz assim: nós, porém, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos o quê? Nós temos o quê? Nós temos o quê?
A mente de Cristo, eu e você, nós temos a mente de Cristo, tá, Lucas? Mas o que é que isso significa? Ter a mente de Cristo é pensar como filho, é se ver como filho, é entender que você é filha, que você é filho, e porque você é filho, você não anda com medo do Pai, você não anda se escondendo do Pai, você não precisa andar distante do Pai, porque você é filha, porque você é filho, você pode andar consciente do amor e do perdão total e completo do Pai. Jesus, ele andava na confiança que o Pai o amava. Mateus, no capítulo 3, 17, batismo de Jesus, Deus fala, ouve-se a voz de Deus falando para Jesus, esse é o meu filho, o que, gente? Meu filho amado, esse é o meu filho amado, eu o amo, e esse filho me dá grande alegria. Jesus andava na confiança de que o Pai o escutava. Eu amo esse trecho, eu amo esse contexto. Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, e ele faz uma oração a Deus, e ele diz, Pai, obrigado porque o Senhor me escuta. E aí ele diz, mas Deus, Pai, eu estou falando isso aqui é por causa dos outros, porque o Senhor sempre me escuta, a gente sempre conversa, existe uma comunicação clara e direta entre nós dois. Jesus andava na confiança de que o Pai o escutava, Jesus andava na confiança de que o Pai o aprovava. Evangelho de João 13, versículo 3, diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, porque o Pai o aprovava, porque o Pai era por ele. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa, meu lindo, minha linda, no seu pior dia, tenha a mente de Cristo. Quando você estiver no seu pior, tenha a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? O Pai me ama. O que é ter a mente de Cristo? O Pai me escuta. O que é ter a mente de Cristo? O Pai me aprova. O Pai é por mim. O Pai está em mim, o Pai está comigo, o Pai não me abandona, mesmo em meio à sua falha. Irmão, está no meio da falha, está no meio da tentação, está no meio do guere-guere. Ei, se lembra, eu tenho a mente de Cristo, e o que é ter a mente de Cristo? O Pai me ama, o Pai é por mim, o Pai me aprova, o Pai está comigo, o Pai me escuta. Eu posso orar e Ele vai me ouvir, eu posso clamar e Ele vai me ouvir, mesmo na sua maior luta. Se lembra dessa verdade? Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E essa mente de Cristo é essa mente, é esse entendimento que confia no amor do Pai. Mas é impressionante, muitas pessoas acham, eu já escutei isso, não sei nem quantas vezes. Muitas pessoas acham que viver consciente do perdão total em Jesus vai nos levar a uma vida de libertinagem. Ah, Lucas, essa mensagem é complicada. Falar que todos os seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro, é complicado. Tem que ter cuidado com isso, porque o pessoal vai chutar o balde e vai viver assim, e vai viver assado. Não, tem que ter cuidado. Não, Lucas, assim, né? A gente não pode falar essa coisa tão abertamente. E muitas vezes a gente coloca um medo, e com zelo. Não estou dizendo que são pessoas ruins, não. São pessoas com zelo. Zelo por pessoas, zelo pela igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é o nosso zelo que a gente deve escutar, mas é a palavra de Deus que a gente deve escutar, é os ensinamentos de Jesus que a gente deve escutar, e nem sempre a palavra de Deus, nem sempre os ensinamentos de Jesus, nem sempre o verdadeiro evangelho, ele vai seguir a lógica humana. Na lógica humana talvez seja assim, se souberem que está tudo perdoado, aí o pessoal vai sair por aí na loucura, vai sair por aí tacando fogo na cidade, vai sair por aí, beleza, vamos ver o que é que Jesus nos ensina, o que é que Jesus fala que acontece nas nossas vidas quando a gente vive completamente consciente do perdão total dele. Lucas capítulo 7, no versículo 47, Lucas 7, 47, anota. Contexto desse texto, Jesus está jantando numa casa
De repente uma mulher invade, uma mulher que é pecadora, uma mulher que não é bem vista, e ali ela começa a lavar os pés de Jesus, ela começa a ungir os pés de Jesus, o pessoal começa a julgar ela, o pessoal começa a criticar ela, o pessoal começa a dizer, se ele fosse realmente mestre, se ele fosse realmente de Deus, ele ia saber que ela é uma pecadora, que ela não vale nada, que isso e aquilo. Agora olha o que Jesus fala, Jesus diz assim, eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram, e por isso, porque ela tem consciência de que tem muitos pecados, e que esses pecados foram perdoados completamente, por isso, pela consequência da consciência dela do perdão total e completo, porque ela sabia que foi completamente perdoada, porque ela recebeu e viveu o perdão total de Deus, olha o que ele fala, por isso ela demonstrou muito amor por mim. Muito perdoado, muito amor. Muito perdoado, muito amor. Muito consciente do perdão, muito amor para com Deus. Muito consciente da graça, muito amor para com Deus. Aí ele diz, e esse deve ser o nosso medo não deve ser da gente ser totalmente consciente do perdão. O nosso medo deve ser da gente não ser consciente totalmente do perdão, porque ele diz, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. É quem não vive consciente do perdão. É quem tem medo ainda dos seus erros. É quem anda ainda com medo das suas falhas. São essas pessoas que muitas vezes estão se afastando de Deus. Quanto mais eu sou consciente do perdão de Deus, mais eu vou amá-lo, mais eu vou honrá-lo, mais eu vou adorá-lo. É somente com a consciência plena do perdão, todos os dias, todos os momentos, todos os dias, todos os momentos, é que eu e você, nós vamos poder desfrutar da graça de Deus para passar por todas as situações. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é esse aqui, Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, 16, Hebreus 4, 16, e o contexto desse texto, ele está falando, nesse contexto ele está falando que Jesus, ele é o sumo sacerdote, e ele está falando que Jesus, ele veio sendo perfeito sacerdote, ele veio e ele passou por todo tipo de provação, ele passou por todo tipo de tentação, e ele não caiu, mas porque ele passou, ele tem compaixão de nós, ele se compadece, porque ele sabe como é difícil, ele sabe como muitas vezes não é fácil, né? Não é difícil, não é fácil, é isso aí. Porque ele tem essa consciência. Aí olha o que ele diz. Assim sendo, Hebreus 4,16 diz assim, assim sendo, ou seja, consciente de Jesus, consciente de que Jesus é o nosso sacerdote, consciente de que Jesus é lá por nós, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com timidez. É isso que diz? Se aproxime do trono da graça se jogando no chão, é isso? Se aproxime do trono da graça com medo, é isso que diz? Se aproxime do trono da graça sabendo que você não é digno, é isso? Ele diz, se aproxime do trono da graça com toda a confiança. Com toda a confiança. Mas a confiança em quem? Em mim? Na minha obediência, na minha leitura da Bíblia, no meu jejum, na minha oração? Não, confiança em Jesus, que é o perfeito sacerdote, que está do lado do Pai, que zela por mim, que veio para me salvar. Eu me aproximo do trono da graça com toda a confiança. E aí nesse trono da graça, Deus vai apontar o meu pecado, é isso? Deus vai apontar o meu erro, é isso? Deus vai dizer que eu não mereço, é isso? Não, quando eu me aproximo com a confiança em Jesus, olha o que ele diz, eu recebo misericórdia e eu encontro graça que me ajuda no momento da necessidade. Que me ajuda no momento da necessidade.
Irmão, a nossa reação natural, a minha e a sua, todos nós que somos humanos, a nossa reação natural é se afastar de Deus. Se a gente passa por uma tentação ou se a gente até cai na tentação, a nossa reação natural é se esconder de Deus. Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, 10. Adão peca, Eva peca, e sabe o que é que eles fazem? Eles se escondem, mas olha que interessante. Eles se escondem, mas sabe de uma coisa? Deus vai atrás deles. E Deus não chega perguntando, o que é que você fez? Deus chega perguntando, onde você está? Ei, eu tenho interesse em você, meu negócio é com você, o meu amor é por você, o que você fez ou não fez, a gente vai resolver depois, mas o meu interesse é em você. Mas muitas vezes quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente cai, o que é que a gente quer fazer? Se esconder de Deus. Não, eu vacilei de novo, Deus está com raiva. Não, eu errei de novo, Deus vai me pegar. Não, eu tropecei de novo. Ai, tenho certeza que Deus já perdeu a paciência comigo. E aí Deus abre os braços e diz, ei, cadê você? Eu não desisti de você, eu não abandonei você, ei, eu não larguei você, eu continuo te amando, eu continuo acreditando. E se você se aproximar, e se você tiver confiança no que meu filho fez, eu vou derramar misericórdia, e eu vou derramar graça sobre a sua vida, porque o meu amor por você é ilimitado. Pedro, quando teve aquele momento da grande pesca, a gente falou um pouco sobre isso no domingo retrasado. Pedro, quando teve... Jesus faz o milagre da pesca, manda ele jogar, ele puxa a rede, muitos peixes. Qual foi a primeira reação de Pedro? Qual foi a primeira reação de Pedro? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu acho sensacional que Jesus simplesmente ignora. Jesus não diz, você é pecador mesmo. Ou Jesus não diz, não, você não é pecador. Sabe o que é que ele diz? Ei, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Ei, Pedro, eu tenho um propósito para a tua vida. Ei, Pedro, eu tenho vida para a tua vida. Ei, Pedro, eu tenho um destino para a tua vida. Ei, Pedro, a tua história não é que você é pecador. A tua história é que você é pescador de homens. A tua história é o destino que eu te dou. A tua história é o propósito que eu te dou. Ei, Pedro, eu não quero que você fique se vendo dessa forma. Eu quero que você se veja da forma que eu te vejo. E eu te vejo pescador de homens. Pescador de homens. Quando a gente é consciente do perdão completo de Deus em Jesus, nós nos aproximamos dele. Quando eu estou consciente do perdão, eu me aproximo dele. Quando eu estou consciente de que Deus não veio para me condenar, mas Ele veio para me salvar, eu me aproximo dele. Eu corro para Ele, eu busco a presença dEle. No meu pior dia, eu estou na presença dEle. No meio da tentação, eu corro para a presença dEle. Depois de falhar, eu corro para a presença dEle, porque é na presença dEle que eu vou receber tudo o que eu preciso para viver livre, para viver liberto, para viver santo e irrepreensível para Ele. O maior plano do diabo, e eu já estou caminhando para encerrar, é nos levar a uma falsa autojustificação. Lembra que eu falei do engano? Sabe qual é o engano de Satanás? O engano de Satanás é levar a gente a pensar: quanto mais mal eu me sinto pelo meu erro, então mais santo eu sou. Não, se eu me sinto muito mal, ai meu Deus. Não, quanto mais eu me puno por ter pecado, então mais certo eu estou. Quando eu pequei, eu tenho que me jogar no asfalto, eu tenho que comer terra, eu tenho que, entendeu? Porque eu errei. E isso nos torna conscientes de quê? Conscientes de nós mesmos. Quando eu me jogo no chão e eu acho que eu mereço sofrer, que eu acho que eu mereço ser punido porque eu falhei de novo pela 10ª vez, isso está me tornando consciente de mim mesmo, da minha carne, da minha limitação. Mas você não está pronto para escutar isso. Romanos capítulo 2, olha isso, Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim:
Aqui o contexto desse texto, para eu te dar um pouco de contexto, aqui ele está falando, olha que interessante, ele está falando sobre julgar as pessoas. Ele está falando, ei, você que julga o seu irmão, ei, você que fica apontando o erro do seu irmão, ei, que você fica dizendo que o seu irmão é isso ou aquilo, que a sua irmã em Cristo é isso ou aquilo, ei, você, olha o que ele diz, 2:4, ou será que você que julga, despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Gente, essa palavra é muito forte. Você que julga, você está desprezando as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus, que é a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é a paciência de Deus, que vai te levar, que vai me levar, que vai nos levar ao arrependimento. Irmão, errou, se lembra da bondade dele. Tropeçou, se lembra da bondade dele. Fez aquilo de novo pela 100ª vez, se lembra da bondade dele. É o poder da não condenação, é o poder do vá, é o poder do eu não te condeno, é o poder de eu tenho graça para você acertar, eu tenho graça para você mudar de vida, que vai te dar poder para mudar de vida. Não é o teu choro, não é o teu rolar no chão, não é o teu comer asfalto, é a bondade de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a consciência do que Jesus fez, não do que eu fiz. A consciência do que Jesus fez, não do que eu faço. A consciência do que Jesus fez, não de quem eu sou, que vai me levar a viver uma vida vitoriosa e liberta em Jesus. Mas não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. É somente a não condenação de Jesus que tem o poder de nos levar a uma vida de vitória. É somente o vá e não peques mais. Primeiro João capítulo 2. Eu amo esse texto. Está no meu top 5. Está no meu top 5 de textos da Bíblia. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu vou encerrar com esse texto. Diz assim: meus filhinhos. Olha o carinho de João a escrever isso. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. João aqui está dizendo: ei, o meu coração é que você não erre. O meu coração é que você não vacile. O meu coração é que você não tropece. Se porém alguém pecar, tem que se ajoelhar no milho e orar. É isso que diz? Não. Presta atenção. Se alguém pecar, tem que ler o Salmo 23 7 vezes, rodopiando 21 vezes, subindo no monte para orar de madrugada, e aí vai ser perdoado. É isso? Se alguém pecar, tem que jejuar 3 dias, passando fome até ver a costela. É isso? Gente, deixa a palavra falar com a gente. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai. Temos alguém que resolve junto ao Pai. Temos alguém que não nos julga. Temos alguém que não nos condena. Temos alguém que não nos coloca para baixo. Temos alguém junto ao Pai que diz: ei, Pai, continua sendo tua filha, continua sendo teu filho. O meu sangue está na vida dela, o meu sangue está na vida dele. O teu Espírito habita nele, o teu Espírito habita nela. Ei, Pai, ele é teu. Ei, Pai, ela é tua. Ei, Pai, tem salvação, tem novo nascimento.
crescimento. Ei, Pai! Ei, Pai! É o teu povo! 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 Você pode declarar essa canção. Só Ele. Só Ele. Se pecar, olha para Ele. Se errar, olha para Ele. Antes de errar, olha para Ele. Antes de pecar, confia nele. Ele pode te livrar. Ele pode te guardar. Ele pode te proteger. Declara essa música, declara essa verdade, declara. Por causa de Jesus, por causa de Jesus, por causa de Jesus, por causa de Jesus. A tua confiança é em Jesus. A tua confiança não é na tua carne. A tua confiança não é na tua capacidade. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Declara isso. Eu sou livre. Por causa de Jesus.